em o seu coração movera que se chegasse a obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram aos filhos de Israel para a obra, o serviço do santuário, para fazê-lo. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher façam mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer. E ainda sobejava assim todo o sábio de coração entre os que faziam a obra. Fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, tecido e de azul, e de púrpura carmesim, com querubins. Da obra mais esmeralda as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 covados, e a largura de outra cortina é de 4 covados. E todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outra 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez lançado de azul na borda de uma cortina, extremidade na juntura. Assim também fez na borda, extremidade da juntura da segunda cortina. 50 lançadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Esta laçada travava uma com outra. Também fez 50 cochetes de ouro, e com estes cochetes uniu as cortinas, uma com a outra. Foi feito assim o tabernáculo. Fez também cortina de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as fez. O comprimento de uma cortina era de 30 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu 5 cortinas à parte de 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas nas bordas das últimas cortinas. Na juntura também fez 50 laçadas na borda da cortina. Na outra juntura fez também 50 cochetes de metal para juntar a tenda, para que fosse a coberta de pele e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de pele de texugos. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma da tábua era de 10 covados. A largura de cada tábua era de 1 covado e meio. Cada tábua tinha 2 cozeiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas,
duas bases debaixo de uma tábua para as suas duas cozeiras, e duas bases debaixo de outra tábua para as suas duas cozeiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases prata, duas bases debaixo de uma tábua, e duas bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos e os tabernáculos aos dois lados, os quais estavam juntos debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ela ambas nos dois cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barra de madeira de cetim, a 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para a tábua do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para o tabernáculo da tábua do tabernáculo, de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares das barras fez de ouro, e as barras também cobriu de ouro os véus e as colunas. Depois fez o véu de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmeralda, o fez com que querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus cochetes fez de ouro fundido, 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, da obra do bordado, com as suas 5 colunas, os seus cochetes, e as suas cabeças, e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. A arca, capítulo 37, Êxodo. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura é de 1 covado e meio, e a sua altura de 1 covado e meio, e cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varas de madeiras de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu as varas pelo argola ao lado da arca, para levar a arca. O propiciatário fez também de ouro puro, propiciatário. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e sua largura era de 1 covado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida. Fez as 2 extremidades do propiciatário, um querubim à sua extremidade desta banda, e o outro querubim à outra extremidade da outra banda, no meio do propiciatário. Fez sair os querubins e as 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatário. E o seu rosto estavam
defronte um com o outro, e o rosto que dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 covados, e a sua largura era de 1 covado, e a sua altura era de 1 covado e meio. E cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs a argola aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. Fez também os varais da madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e a sua coberta com que se haviam de cobrir de ouro puro, o castiçais. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé, e a sua cana, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores. Da mesma peça, 6 canas saiu, dos seus lados 3 canas do castiçal, de um lado dele, e 3 canas do castiçal, de outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para os 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs, com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas, de mesmo, e outra maçã debaixo das suas canas, do mesmo, e mais uma maçã debaixo das suas canas, do mesmo. Assim fez para os 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, e os seus espevitadores aos seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro a fez todo o seu vaso, e fez o altar do incenso de madeira de cetim, e de 1 covado era o seu comprimento, e de 1 covado a sua largura quadrada, e de 2 covados a sua altura. Deles mesmo eram feito as suas pontas, e cobriu de ouro puro. E a sua coberta era as suas paredes, ao redor as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levar com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e o cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. O altar do holocausto. E fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 covados, e era o seu comprimento de 5 covados, a sua largura quadrada é de 3 covados, e a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, do mesmo era a sua ponta, e o cobriu de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros,
todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra, de rede da sua cercadura, de baixo até o meio dele, e fundiu 4 argolas aos 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais, e fez os vários varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre, e meteu os varais pela argola ao lado do altar, para levá-lo com ele. Fez-lo oco de tábua. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntaram, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul, e as cortinas do pátio eram de linho fino, torcido, de 100 covados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os cochetes desta coluna em sua moldura eram de prata. E da banda do norte, cortina de 100 covados e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e o cochete das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortina de 5 covados, e as suas colunas de 10, e as suas bases de 10. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do oriental ao oriente, cortina de 50 covados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 covados. E as suas colunas, 3, as suas bases, 3, e da outra banda da porta do pátio e da ambos as lados eram cortina de 15 covados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3, e todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino, torcido, e as bases da coluna eram de cobre. Os cochetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordado, de azul e de púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 covados, e a altura da largura de 5 covados, defronte das cortinas do pátio, e as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e seus cochetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a numeração das coisas do tabernáculo, contadas do tabernáculo do testemunho, que é por onde que Moisés for contada para o ministério dos levitas por mão do Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabé, o filho de Aiazamarque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artifício abordado, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. E todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados
da congregação foi 100 talentos. Em 1775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cada cabeça. Isso é meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, do qualquer que passavam as arrolados da idade de 20 anos acima, que formam 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, as bases do véu para 100 bases, eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mais 2.775 ciclos fez os cochetes das colunas e cobriu as suas cabeças e cingiu de molduras. E o cobre de oferta foi 70 talentos, 2.400 ciclos, e dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar do cobre, e o escrivo do cobre, para ele todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do pátio ao redor. Muito obrigada por vocês terem ouvido a palavra de Deus até o final. Desculpe alguns erros, tá? Que às vezes a gente erra algumas palavras, me perdoa de coração, tá? Se inscreva no meu canal Revestida em Cristo para chegar mais a palavra do Senhor até vocês. Muito obrigada por vocês terem ouvido até o final.